os maus conselheiros e os maus conselhos. Eu quero falar para vocês acerca dos maus conselheiros, né? Os maus conselhos. Em primeiro lugar, você tem que saber que um conselho não é para ser obedecido. Um conselho, ele é para ser analisado. Nem todo conselho é para ser obedecido, porque nós não sabemos se esse conselho é sábio ou não. Nós encontramos na Bíblia, em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 7, aonde Eva conversou com a serpente, e a serpente foi, na verdade, a primeira má conselheira. Ela aconselhou a Eva comer do fruto proibido, o fruto do bem e do mal. E Eva resolveu seguir este conselho. Depois, a própria Eva foi condutora do mau conselho para o seu marido, Adão, e aconselhou Adão a comer do fruto proibido. E nisso deu o que deu e estamos aonde estamos. Você pode ver que toda a Bíblia, toda a história da humanidade foi fruto da obediência ao mau conselho. Nós temos que saber que o ser humano tem que andar sempre bem aconselhado, como Abraão tomou conselho, como Salomão, o homem mais sábio do mundo, mas tinha conselheiros, né? Algumas pessoas são cabeça dura, não querem conselho de ninguém. Porém, existe essa outra parte, esse outro lado da moeda, que é justamente os maus conselhos. Porque alguns aconselham os outros segundo a sua própria astutícia, ou seja, a sua própria burrice. Então, encontramos aqui, muitas pessoas foram prejudicadas por maus conselhos. E ainda são. Pessoas que querem aconselhar outras pessoas, mas elas não têm capacidade nem de aconselhar elas mesmas. Adão foi prejudicado, mas o conselho de Deus sempre nos é benéfico. Existe muitas serpentes entre nós, muitas serpentes, ou seja, pessoas de mau índole, que elas dão conselhos errados, ou conselhos segundo a sua própria burrice. E se você for na onda desses maus conselheiros, você vai sofrer. Quantas pessoas no meio evangélico saíram da polícia porque um irmão ou uma irmã super, ultra, mega abençoados aconselhou para ele sair da polícia porque aquilo não era lugar de cristão e tal, e hoje eles vivem sofrendo. Olha só, isso é apenas um exemplo entre milhares e milhares e milhares. Pessoas que aconselham outro deixar o marido, pessoas que aconselham outro deixar a mulher. Já houve casos de pessoas que deixaram a mulher porque não era crente, não era evangélica, né? E outras mulheres deixaram o marido porque não era crente, não era evangélico. Há conselhos de pessoas que não sabem onde está a cabeça. Escutar as outras pessoas, tudo bem, você tem que escutar, agora você tem que analisar. Não é assim não, o cara dá um conselho e você segue. Então você vai ficar doido, porque quem anda na cabeça dos outros é piolho. Você tem que andar na sua própria cabeça, porém, você tem que analisar a questão e tem que saber qual é o sábio da área. Quem é o sábio da área? Você não vai consultar um mecânico para construir sua casa, nem vai consultar um pedreiro para consertar seu carro. Você tem que saber a quem consultar para ver se essa pessoa tem capacidade de aconselhar. Eu vi na televisão uma mulher que já se casou 15 vezes sendo conselheira matrimonial. Isso é uma piada. Uma mulher que casou 15 vezes, ela vai aconselhar como se separar? Então nós temos que ter cuidado, né, com esses conselheiros mega ultra inteligentes que muitas vezes provocam burrices, né, incríveis. E o pior, que na religião existe muita gente que aconselha em nome de Deus, mas é na verdade em nome da sua burrice. E o pobre coitado aceita esse conselho e entra pelo cano. Você tem que ser adulto e não criança, e tem que escutar o conselho, sim, mas você tem que saber que o conselho é para ser escutado e não para ser obedecido. Você escuta o conselho, ou escuta vários conselhos, porque você é senhor da sua vida. Você é o administrador da sua vida. Se você ficar ouvindo toda espécie de gente, toda qualidade de pessoas, você vai endoidecer, né? Nós encontramos pessoas que foram abençoadas porque ouviram o conselho certo, e pessoas que foram
amaldiçoados porque ouviram o conselho errado, como Arão, que ouviu o povo. O povo queria um bezerro de ouro, e Arão ouviu o povo e construiu o bezerro de ouro, né? A Bíblia diz que nós temos que ouvir o conselho do Senhor. Existem conselhos benditos e existem conselhos malditos. Saul não ouviu o conselho de Deus, de Samuel, e foi amaldiçoado. Sansão deu ouvido ao conselho de Dalila, olha só onde Sansão acabou. Israel preferiu, o conselho dos profetas de Baal, mas Elias preferiu o conselho de Deus. Conselhos burros, de pessoas despreparadas, sem ponderação, sem equilíbrio, ou seja, conselhos totalmente desequilibrados, baseados em fanatismo, legalismo. São poucos os que têm a capacidade de ser conselheiros. Todo mundo quer ser conselheiro. Não, porque é o seguinte, eu sei de tudo, eu sou o bozão, me escute. Tenha cuidado, seja criança não. Isso em qualquer área da vida. Fora aquelas serpentes que querem ver a tua queda, existem aqueles que são inocentes demais e dizem coisas sem abalizar a questão. O mal tem bons conselheiros. Me diga com quem andas e eu direis quem és. Então você tem que ter cuidado, porque ao andar com uma pessoa, você vai estar ouvindo o conselho desta pessoa. Escuta o conselho de Deus e das pessoas sábias. Agora, presta atenção. Existem conselhos que são conselhos em nome de Deus, que são verdadeiras mensagens do diabo. Quantas pessoas já foram prejudicadas pelo mau conselho, principalmente em nome de Deus? Escute, veja, seja balizado, calma, não vá na onda de todo mundo não. E você será feliz em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.